comprar e eu vou dar um jeito de comprar isso aqui, ainda que demore 2 anos para eu poder comprar. Muito legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos passar agora para o XP Properties, o XPPR11, que anunciou a venda de parte lá do prédio na Paulista, de uma laje que tem na Avenida Paulista. Então, queria que você comentasse um pouco. Essa aí é uma venda praticamente empatada ali com o valor da compra, né? E o fundo numa situação mais delicada, né? Vocês têm, de uma forma muito transparente, deixado claro ao mercado. Estamos vendendo porque a gente precisa fazer frente à dívida. Chegou uma intermediária pesada para pagar e o fundo não tem caixa, né? Exatamente isso. Eu já venho feito uma série de lives com investidores finais e com assessores de investimento sobre o fundo. Uhum. Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou super transparente, nunca escondo eventuais problemas ou dificuldades, até porque a gente também precisa ter humildade de saber que não é sempre que a gente acerta. Sim. Nesse caso, a gente foi pego no contrapé de forma muito forte pela pandemia, né? A gente tinha feito um IPO em dezembro de 2019, o mundo estava maravilhoso, a gente tinha perspectiva de ter um ano de 2020 fenomenal. O fundo tinha 100% de ocupação, 0% de vacância. E aí veio a pandemia, e aí, obviamente, não vou me alongar, acho que todo mundo sabe muito bem os impactos que a pandemia trouxe no setor. E hoje o fundo tem uma situação muito delicada por 2 aspectos. Uma vacância bastante elevada, de 45%, a despeito de termos feito uma nova alocação super importante na semana passada. A gente acabou não gravando, mas a gente alugou 3 andares no Faria Lima Plaza, para uma empresa de tecnologia. Não divulgamos o nome por uma questão de acordo de confidencialidade, mas em breve vai todo mundo ficar sabendo, porque a empresa vai passar a frequentar o prédio, né? Sim. Mas ainda assim uma vacância bastante indigesta, bastante ingrata. Temos trabalhado fortemente em reduzir essa vacância, mas não está fácil, e quando eu falo que não está fácil, é um blend entre o mercado ainda está um pouco inseguro, o próprio mercado de laje corporativa por conta do modelo híbrido, que acho que as pessoas ainda não têm um ponto ótimo do que é o tempo em casa e o tempo no escritório, né? As empresas ainda estão avaliando isso a 4, 6, 8 mãos com os funcionários e obviamente, com o cenário macro do Brasil e do mundo, né? Eu reitero, Brasil e mundo, porque se no Brasil a gente está num cenário de juros altos, com um novo presidente eleito, uma equipe que a gente ainda não tem pleno conhecimento, deve ser parte anunciada hoje, não sabemos ainda qual vai ser a postura. Temos indícios, né? Mas a PEC da transição é um bom indício do que esperar, mas a gente ainda tem capítulos por vir. PIB, expectativa de PIB para o ano que vem, crescimento baixo, né? Entre 0% e 1%. Se muito, 1,5%. As empresas estão em ponto morto. E, além disso, por conta da falta de liquidez no mercado, para as startups, né, para novas rodadas de captação, para as empresas de tecnologia, todo mundo tendo bastante incerteza quanto à receita, está todo mundo cortando despesa. Uma série de empresas no mundo inteiro fazendo layoffs, né, fazendo cortes relevantes de funcionários. É só abrir o jornal que todo dia tem uma notícia a respeito. E aí, de novo, você soma o efeito no segmento em si com o efeito macro, a gente tem tido muita dificuldade de fazer novas locações, as negociações estão lentas, e aí a gente tem a questão da alavancagem. Isso, né? Eu queria pegar esse vetor agora da alavancagem, que eu acho que aí é um outro fator que é a maior dificuldade, se você concorde ou não comigo, que é a alta dos juros e a mudança então, da situação no mercado. Posso afirmar que você, quando foi alavancando o fundo, você tinha uma expectativa clara de que ia conseguir fazer novas emissões, captar e pagar a alavancagem com novas emissões. E isso, de repente, o mercado fechou totalmente. Exatamente, Arthur. O grosso dessa alavancagem veio no final de 2020, quando a gente fez a aquisição do Faria Lima Plaza, um ativo transformacional, um ativo emblemático, que, na nossa visão, muda o patamar do portfólio. Naquele momento, a gente estava no inteirinho entre a primeira e a segunda onda da pandemia. E ninguém imaginava uma segunda onda, tá certo? A gente foi aprendendo com a pandemia dia após dia. A gente abriu o jornal e sabia sobreviver pelas próximas 24 horas. Era isso que acontecia durante a pandemia.
Ora, quando acabou a primeira onda e a vida voltou ao normal, julho, agosto de 2020, a gente voltou ao normal. A vida voltou ao normal em julho e agosto de 2020. A gente fez essa operação e em dezembro ou janeiro de 21, já não me recordo exatamente o mês, a gente foi pego de surpresa com a segunda onda, que foi pior que a primeira em termos de tempo de duração. E aí, o efeito é exatamente isso que você trouxe. O mercado fechou. Para piorar, a inflação explodiu no mundo inteiro. Para piorar, os juros explodiram no mundo inteiro. Teve o impacto da guerra na Ucrânia, que também veio subsequentemente, que afetou ainda mais a questão da inflação, que já era um problema por conta da pandemia, né, de oferta e demanda, etc. Demanda reprimida somado a um choque nas cadeias produtivas, na oferta. E aí, obviamente, o mercado está 100% fechado para uma captação num fundo como esse. E a gente só tem uma opção, que é desalavancar o fundo por meio da venda de ativos. Obviamente, não passa pela cabeça cogitar, em hipótese nenhuma, fazer algum tipo de emissão, coisa do tipo. Então, a gente precisa vender ativos. A gente fez essa primeira transação, uma transação pequena, mas que vai servir já para começar esse processo de desalavancagem e que, na minha opinião, serve também para mostrar um pouco de como o mercado precifica o ativo líquido, que é o FII, e como o mercado precifica o ativo real, que é o tijolo, né? Você bem colocou aí, é uma transação que a gente praticamente zera com o que a gente pagou. A gente ganhou 100 mil reais, para ser mais exato. Quando a gente olha sob a ótica de preço de venda contra preço de compra. Uhum. Com um detalhe importante. Quando a gente comprou, o juro estava ali perto de 2% e o contrato de locação vigente tinha um valor de aluguel maior do que o atual. Hoje a gente está vendendo com valor de locação mais baixo do que aquele que tinha quando a gente comprou e com juro a 13,75. E a gente está vendendo ainda assim por um preço maior do que aquele que a gente comprou. Mas tudo bem, vamos supor que foi no 0 a 0. Sim. Quando a gente olha contra o valor patrimonial, que nada mais é do que o valor de laudo elaborado por uma companhia independente no final do ano passado, a gente vendeu por mais ou menos R$1 milhão acima. E quando a gente compara com o preço de tela, que para mim é o mais chamativo, que nada mais é o valor de mercado do fundo mais a dívida, ou seja, é o enterprise value do fundo, e a gente proporcionaliza esse enterprise value por ABL para chegar num aproximado por ativo, a gente chega ali em R$11.700 o metro quadrado, que é o valor de tela do fundo hoje. A gente vende esse ativo por alguma coisa perto de 19 mil metros, 18 e alguma coisa, 19. Então, estamos falando aí de uma diferença de 7 a 8 mil reais o metro quadrado, ou 55%, 56%. É isso que chama atenção, a diferença do preço do ativo líquido para o ativo real, que é o que compõe esse ativo líquido, é o que gera o lastro, né? Então, a gente, apesar de ser uma operação pequena, foi isso que a gente tentou mostrar no fato relevante. E aí, só para complementar, a gente tem uma outra operação que foi objeto de um fato relevante, bem superficial, no final do mês passado, mas para indicar para o investidor que a gente tem uma transação em negociação com um player que a gente ainda não pode abrir o nome pelo acordo de confidencialidade, que ainda tem uma série de condições precedentes para serem cumpridas, diligência, etc., mas que teria esse mesmo objetivo, uma transação de aproximadamente 200 milhões de reais, que teria o objetivo claro de desalavancar o fundo, como eu expliquei há pouco. E aí, assim, eu sei que você não pode comentar, mas seria um comprador para todas as outras posições. Isso aí. Então, você sai de uma vez só. Ó, a alavancagem, ela acelera as compras. E aí, por todas as condições do mercado, chegou numa intermediária que o fundo não tem como pagar, ele vai desacelerar esse crescimento do patrimônio. É mais ou menos isso, quer dizer, ele vai para um patamar em que ele estaria se não tivesse feito compras alavancadas, se tudo fosse à vista? Eu diria, de novo, sendo absolutamente transparente, como sempre, e tendo a humildade de reconhecer que a gente exagerou na alavancagem, mas também a gente não previa tudo o que aconteceu, de pandemia, de guerra na Ucrânia, juros, etc., eu entendo que ainda precisaria de mais uma pernada para a redução. Vamos supor que essa transação de 200 milhões aconteça, eu acho que ainda mais uns 100 a 150 de uma nova transação de venda para desalavancar um pouco mais, na minha opinião, é o que nos deixa numa situação mais confortável. A gente hoje tem mais ou menos, big numbers aqui, 1,2 bi de ativo, sendo 600 de equity, 600 de dívida.
com essa transação, com essas duas transações, melhor dizendo, a gente vai para mais ou menos quase 1 bi de ativo, 900 e alguma coisa de ativo, sendo 600 de equity e 400 de dívida, aproximadamente. Eu acho que para ficar mais redondo é a gente ter 600 de equity com os 250 a 300 de dívida. Aí eu acho que a gente fica numa situação bem mais confortável. E eu sei a sua resposta. Você acha que o mercado está precificando bem isso? A situação não é boa do fundo. Ele tem uma grande alavancagem e ele tem que honrar pagamentos que não tem caixa. Ok, mas tudo tem um piso aí, né? Tudo tem valor nesse patrimônio e mesmo somado o que tem a pagar com a dívida, o investidor, ou pelo menos os analistas de mercado, deveriam chegar a um preço justo para essa cota. Você acha que o mercado está precificando corretamente isso ou está exagerando na queda? Quem sou eu para dizer que está exagerando ou não, né? O mercado ele é autorregulado, né? Oferta e demanda, é compra e venda. Mas acho que os números não mentem. A gente acabou de vender um ativo por quase 19 mil metros e ele está marcado na tela 11.700. Lembra que o fundo de tijolo ele é composto por tijolo. E você tem lá prédios, tem tijolo. Né? Foi o que a gente falou na época da pandemia, né? Que as cotas caíram 30%, 40%, 50% no intervalo de dias ou semanas. O shopping, o galpão, o prédio corporativo continua lá. Está lá. Né? Não é que o vírus chegou e demoliu o prédio. O vírus causou um problema grave no mundo inteiro durante 1 ano, 2 anos, mas o prédio continuou lá. E quando o mercado lembrou que o prédio, ou o shopping, ou o galpão estava lá, ele reprecificou aquele ativo líquido. Sim. Eu não quero aqui dizer que está caro ou barato, porque não é o meu papel aqui fazer call de compra ou de venda, mas o fundo está precificado 11.700 e boa parte da BL do fundo, uma parte não desprezível da BL do fundo, é um prédio na Faria Lima, que você não constrói hoje do zero por menos de 31, 32, 33 mil reais o metro. Não existe essa conta. Terreno, mais obra, mais CEPAC, vai dar no mínimo isso daí. Sim. Para a gente virar, eu estou preocupado com o seu horário. Alavancagem continua acontecendo? A lição que você tira desse episódio é o tamanho da alavancagem ou alavancar em si seria o problema? Não, é o tamanho. Eu acho que trabalhar com real estate, para ter sucesso em real estate, você precisa, obviamente, acertar no ativo, localização, você falou, localização é tudo, ativo de qualidade, né? Você precisa acertar o market timing, porque o mercado de real estate ele é cíclico, ele é inversamente proporcional aos juros, né? E você precisa ter uma estrutura de capital ótima. Isso, para mim, é trinca aqui de sucesso no mercado de real estate. Aí tem os pormenores, mas, para mim, isso é a base de tudo. Então, acho que dependendo da transação, do patamar de alavancagem, da estrutura de capital, do percentual de alavancagem, a gente continua achando interessante. A gente acabou de concluir, ou melhor, vai concluir na semana que vem, uma transação, uma oferta de cotas nos XPMOLs. A gente vai anunciar na semana que vem o encerramento e a gente vai usar um pedaço dessa